Veja para lá, por favor, abra sua Bíblia, livro de Provérbios. Eclesiastes é o pregador também. É o mesmo, na verdade, é o mesmo escritor, né? Quando você pega Provérbios, quando você pega Eclesiastes e quando você pega Cantares de Salomão, esses três livros atribuídos a Salomão, há quem diga que são as fases de vida de Salomão. Cantar de Salomão, Salomão está apaixonado pela sunamita que escreve cantares. Livro de Provérbios, a sabedoria, Provérbios não é todo. Quando você estuda Provérbios não é todo escrito por Salomão. Você vai ver lá palavras do rei Agur, do rei Lemuel, está lá no finalzinho, o célebre texto da mulher virtuosa, Provérbios 31, não foi Salomão que escreveu, foi o rei Lemuel. Quem diz que ele escreve esse provérbio para sua mãe. Ele, olhando os exemplos da sua mãe, ele escreve, o rei Lemuel escreve Provérbios 31. E Eclesiastes, na verdade, é a coroa da sabedoria. Salomão já está de idade, observando a vida nos seus vários anos, já no final da vida, já vivendo a fase de velhice. Há quem diga que essa é uma fase de Salomão, e ele escreve Eclesiastes. Mas eu quero ficar hoje com Provérbios, né? Eu ministrei essa palavra, usei esse mesmo texto para os obreiros na última reunião, para falar sobre planos, né? Planejando os meus novos passos. Eu intitulei Planejando os meus novos passos. Por quê? Porque nós estamos praticamente no final do ano, permitindo Deus, vamos romper um novo ano, se assim Deus permitir, claramente, certamente, Jesus não voltar. Sempre temos essa premissa, essa certeza, que talvez pode ser um impeditivo, ou Jesus também nos levar, né? Porque ninguém tem a garantia que, de repente, nós não podemos ir nesses últimos dias do ano, né? Né, irmãos? Ninguém tem essa garantia, né, Robson? Pessoas têm um mal súbito aí, e não tem essa coisa de ser velho, não. Mal súbito está dando em jovem. Não sei se vocês têm acompanhado a mortalidade de jovem, não sei se você acompanha a estatística, altíssima, né? De jovem, bem de saúde, jovem até, como diz as pessoas, marombado, frequentador de academia, né? Tendo problema de ataque cardíaco, né? Eu ouvia um cardiologista falando sobre algumas coisas deles esses dias, né? Desses jovens, e ele associando tudo isso, alguns deles, dessas coisas de energético, essas coisas, tomando essas bombas e associando essas coisas a acelerar o coração, né? Esses homens, desculpe, eu não estou falando aqui para criança, né? Esses homens já na terceira idade, né? Querendo viver vida de garoto, né, meu irmão? Tomando os azulzinhos para ir da vida, né? Eu tenho um cliente agora, desse cliente que eu vendi para Manaus, né? Ele disse para mim que o pai dele teve 18 mulheres, Robson. 18 mulheres. Eu falei assim, esse aí, se fosse próximo, eu ia falar que ele era crente. Né? E ele está na mesma linha. Ele é mais velho que eu. Esses dias atrás fez uma cirurgia bariátrica. É bariátrica que chama? Quando a pessoa... Bariátrica, né? Ele era bariátrica. Aí agora está namorando com uma menininha, parecia até para ser filha dele. E rapaz, toma cuidado. Então está aí, né? Muitos deles abusando aí, então ninguém tem a garantia. Mas crente não tem essa. Eu estou dizendo lá fora, tá, irmãos? Estou dizendo lá fora, crente não tem essas coisas, né? Eu costumo dizer, irmãos, a probabilidade de você estar na presença do Senhor, de você morrer no tempo certo de Deus, é grande, é enorme. Estou dizendo que Deus não pode nos recolher a qualquer momento, sim, mas a probabilidade de nós morrermos na hora certa, se você estiver sendo fiel ao Senhor, fazendo as coisas, olhando a Bíblia, servindo a Deus de todo o coração, a probabilidade é muito grande de você viver todos os segundos da sua vida que você tinha para viver, né? Aí eu não estou dizendo que o tempo que você vai ter de vida, estou dizendo que você vai viver o tempo que Deus quer que você viva. E eu não sei você, eu quero viver todos os dias que Deus quer que eu viva. Amém? Amém?
partir. Se quiser partir, já vem para frente, vamos fazer assim, Senhor, leva o teu servo agora, está querendo ir para a glória. Então não é isso. Então, queridos, nós estamos finalizando um ano e começando o outro. Eu não sei você. Todos esses períodos que marcam um término de um ano e o começo do outro, nós observamos, nós fazemos, na verdade, um resumo, uma síntese de como foi, do que nós erramos. Tem alguém aqui que, como eu, que se você pudesse fazer alguma coisa diferente desse ano que você fez que não deu certo, você faria? A gente, às vezes, começa a contabilizar, fazer as contabilidades boas e as ruins, aquilo que você faria diferente. Eu chamo isso de planejamento. Planejar é pecado? O que a Bíblia fala de planejar? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso, à luz da palavra, sobre isso. Amém? Então, para isso, Provérbios capítulo 16, verso número 9. Eu trouxe 3 traduções, hoje eu me recurso da cachorro, mas trouxe 3 traduções diferentes. Algumas delas aí bastante interessantes, divergem bastante. Eu estou usando aqui uma NAA. A NAA diz assim, ó, Provérbios capítulo 16, verso número 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Tem alguma tradução diferente? Está tudo assim de vocês? Não, o coração do homem, a minha já está também. O coração do homem, do ser humano. Mas observe aqui, ó. Na nova tradução linguagem de hoje, esse versículo está dizendo assim, ó. O coração do homem faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Acho que é melhor de compreender assim, não é? Ó, o coração do homem faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. Se você tiver aí uma Almeida Revista e Corrigida, que é a conhecida como ARC, né? Que tem quase a mesma tradução aqui, mas é um pouquinho diferente. Diz assim, ó, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o que eu acabei de ler aqui com a NAA também. Pode tomar assento no nome de Jesus. O que vocês acham? Vocês planejam? Quando você vai fazer alguma coisa, vocês fazem planos? Sim ou não? Ou é assim, ou age no instinto? Né? Esses dias atrás eu conversei com a minha esposa, ela falando das nossas viagens, que as nossas viagens são assim, né? A gente define nos últimos dias. Por exemplo, vamos viajar sexta. Aí na quarta-feira nós estamos conversando, vamos viajar na sexta. Fica fazendo plano muito. Não está errado, de certa forma não está errado. É que na verdade a minha vida, na verdade, nós acabamos nos adequando pela vida que nós levamos, essa vida que de repente, por trabalhar, por ser autônomo, né? Então não tem um plano como alguém que trabalha numa empresa, que tem um período de férias, que automaticamente ele consegue planejar, e talvez os planos seriam diferentes. Mas quando nós observamos essa ideia de planejar os meus novos passos, esse momento é o momento da gente, primeira coisa, ser grato a Deus por mais um período que Ele nos permitiu estar na sua presença. Não sei você, mas eu sou muito grato ao Senhor, porque mais um ano Ele me sustentou na sua presença, mais um ano Ele segurou na minha mão, mais um ano Ele me deu força, mais um ano Ele me deu ânimo. Tem alguém grato aqui nesta noite? Amém? Amém? Primeira coisa que nos vem à mente é a gratidão. Só que a gratidão, ela também está cercada de algumas reflexões que fazemos nesse período. As reflexões de como foi e de que o que nós queremos para o nosso futuro. Futuro que eu digo é para o próximo ano. Por exemplo, se nós trazermos aqui para o nosso ambiente cristão, como eu fui como cristão, como eu fui para a obra de Deus, como eu fui para o Senhor, no sentido de servir a Deus, no sentido de ser útil, de ser uma ferramenta.
aquilo que eu deixei a desejar. Queridos, isso aqui, na verdade, é um autoexame que nós precisamos fazer. É bem verdade que quando eu faço esse autoexame, eu tenho que ter em mente que eu sou um ser limitado, um ser falho. Nós, mesmo planejando, nem tudo, não sei você, mesmo planejando, às vezes as coisas fogem do plano. Ou não. No meio do caminho, aquele plano que você fez não dá certo. Por exemplo, basta dar um exemplo aqui clássico. Você marca lá que vai viajar, no meio do caminho acontece alguma coisa, sai totalmente do plano. A ideia também nas coisas de Deus não é diferente. Todos nós precisamos de dar novos passos. Por exemplo, quando nós tínhamos quando nós frequentávamos Guarda-Mirim, quem frequentou o exército aqui, tinha lá na marcha marcar passo. Alguém sabe aqui o que é marcar passo? Marcar passo não é aquela coisa que põe no coração, não, pelo amor de Deus. Estou falando aqui, marcar passo. Marcar passo é marchar no mesmo lugar. Estão me ouvindo? Marcar passo é estar marchando no mesmo lugar. E eu não sei você, a nossa vida com Deus, nós não podemos sempre ficar marchando, nesse exemplo de marchar passo. Nós não podemos ficar simplesmente no mesmo lugar o tempo todo na vida cristã. A ideia e a proposta do Senhor é que nós tomemos novos rumos, nós planejamos esses novos passos. E esses novos passos, nós podemos observar que eles se dão em muitos campos da nossa vida. A primeira coisa que nós podemos falar, por exemplo, cada fase da vida, a nossa vida tem fases, como eu disse, das fases vividas por Salomão, tem lá a fase de jovem, apaixonado, sonhador, tem a fase da pessoa que vê a vida como ela é, a vida, como diz alguém, a rapadura é doce, mas não é mole não. Como é que é o negócio? Acho que é assim, né? A rapadura é doce, mas não é mole, mostrando no sentido da vida, dos percalços, das coisas que pode acontecer no meio do caminho. Então, as fases da vida também, como Salomão viveu, nós também vivemos. Eu dizia para alguém alguns dias atrás assim, nós somos jovens, começamos a trabalhar muitos novos, e às vezes durante a nossa vida, nós podemos cometer alguns erros. Mas vai chegando uma fase da vida, pastor Gileno, que não dá para errar mais. Vai chegando uma fase da vida que você vai caminhando aí para uma idade mais avançada, que você não tem mais aquele vigor. Eu gosto de Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo 12, no capítulo 11, que ele fala ali, na verdade, do corpo humano envelhecendo. Os guardas da cidade, fala do dente ali que começa a cair. Salomão não vivia numa época de implante, né? Salomão não vivia numa época de ditadura. Caiu o dente e acabou, meu amigo, não tinha como. E como é que vai comer coco sem dente, misericórdia? Não tem como, né? Hein, Ross? Não dá, né? Comer uma coisa dura, comer um quebra-queixo, Armando, sem dente. Então, é a fase da vida. Todos nós vamos passar por isso, ou não? Ou tem alguém aqui que acha que vai ficar jovem para a vida toda, que vai ter o mesmo vigor da vida toda. Eu dei um exemplo aqui num dos cursos de ensinamento desse ano, de um vídeo que eu vi, né? De um rapaz novo, ele corre e pula. Aí vai ficando mais velho. Quando ele chega assim, tipo assim, na idade do Zé Rosa, 80 anos, ele já não consegue pular mais. Ele senta no barranco e... Não é verdade? Eu falava para algumas pessoas que trabalham com a gente, e alguns clientes que eu atendo, irmão, já há mais de 30 anos, e um dia eu fui ver uma máquina e falei, essa máquina eu não consigo mais mexer nela. Não, mas foi você que fez. Beleza. Essa máquina tem que entrar dentro do buraco, eu não consigo entrar mais nesse buraco. Eu não entro mais aí. Tem coisa que a gente não dá, você não vai ter o mesmo vigor. E a vida nos ensina a fazer planos.
Por exemplo, um jovem que não faz plano, ele vai chegar na sua velhice, não vai ter uma cobertura. Um jovem que não pensa no seu futuro, do que vai viver depois quando chegar a idade, ele vai sofrer, ele vai ficar, talvez lá depois dos 60 anos, no INSS, vivendo um salário mínimo. E eu acho que dá para viver, né? O salário mínimo, eu conheço várias pessoas que com salário mínimo faz compra no mercado, paga um bom plano de saúde, compra carro zero, manda os filhos, né? Não dá. Então, se você. Isso fala o quê? De planos, de planejamento. Nós fazemos planos em cada fase da vida. Será que ministerialmente também é assim? O que vocês acham? Também é. Observe, planos no sentido de crescer espiritualmente. Eu não sei você, irmão. Nós não podemos traçar planos de crescimento espiritual. Por exemplo, quando eu falo de crescimento espiritual, estou falando de coisa palpável, de coisa. Não estou só caminhando no campo da mente, no sentido da fala. Mas quando eu falo de crescimento espiritual, por exemplo, estabelecer, ano que vem vai entrar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler uma parte da Bíblia, eu quero me aprofundar nisso aqui. Fazer algum desafio, uma meta, fazer algum plano assim, vou me envolver com alguma coisa, me aprofundar em alguma coisa ministerialmente, espiritualmente. Planos espirituais também fala de planejamento, né? No mundo secular também é assim. Então nós vamos observar no que o texto está dizendo aqui, planejar não é pecado. Olha o que Provérbios, o texto que nós lemos. O coração do homem planeja o seu caminho. Eu escrevo assim: planejar é humano, sim ou não? Mas quem direciona os nossos passos é Deus. Então nós entendemos assim: planejar é humano, mas direcionar os nossos passos é divino. Por exemplo, você planeja, mas quem direciona o seu passo, quem dá a direção que você deve ir. Porque, na verdade, irmãos, nós não somos dono da razão. Principalmente nós que experimentamos Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que quem é nascido do Espírito não é guiado mais por si. Ele é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito, nós entendemos nesta fala que quem dirige a nossa vida é Deus. Ou não? Deus dirige a sua vida? Sim ou não? Ou você dirige a sua vida? Será que nós temos por completo o controle da nossa vida? Ou na verdade nós fazemos plano, mas quem dirige é o nosso Deus? Então nós entendemos que o planejar é humano. Eu não sei você, quantas pessoas ao longo desta caminhada que eu conversava, que tinha inúmeros planos, mas inúmeros planos que só ficaram no campo do plano. Os planos dele, ou o plano dela, ou o plano destas pessoas ao longo da sua caminhada, não eram planos que estavam no coração de Deus. Então, a sua vida foi direcionada para direções opostas àquilo que ele queria. Então, nós entendemos assim: planejar não é pecado, mas planejar é humano. Nós planejamos, mas quem dirige o nosso passo, quem dá, ou como diz aqui a nova tradução da linguagem de hoje, quem traça o nosso caminho, ou quem dirige a nossa vida, é o Senhor. Amém? Quem dirige a nossa vida é o Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, livro de Jeremias, capítulo 10, verso 23. Olha que texto interessante. Olha que Jeremias escreve dentro desta visão de que a minha vida está sob o controle de Deus, sob a direção de Deus. Olha o que Jeremias escreve, entendendo e nos fazendo entender melhor aquilo que Salomão está falando, de que eu planejo, na verdade, mas quem dirige o meu plano, ou quem dirige os meus passos, ou quem traça o meu caminho, ou quem dirige a minha vida, é o Senhor. Jeremias 10, 23. Quem achou, por gentileza? Eu sei. Opa, agora ficou bom. O Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirige os seus passos. Jeremias capítulo 10, verso 23. A sua está a mesma coisa, Robson? Está a mesma coisa? Está dizendo assim, ó: eu sei, ó
Senhor, olha a minha tradução diferente, ó. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda a dirigir os seus passos. Olha o que Jeremias está dizendo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Tem alguém aqui que tem o poder de determinar o seu caminho? Ó, esse ano eu vou para o centro, lá não vai me acontecer nada, não vou ter problema nenhum, não vai acontecer problema nenhum na minha casa, não tem problema nenhum na família. Talvez seja até o nosso plano, talvez seja até o nosso desejo, mas quem determina isso não está no nosso controle. É o que Jeremias está dizendo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe a mim, homem, ao ser humano, determinar o meu caminho, nem cabe o que anda dirigir os seus passos. Senhor, eu não tenho condições nenhuma, eu não tenho estrutura de direcionar os meus passos. O que Jeremias está dizendo? Está dizendo que ele concorda com o que diz Salomão, que na verdade, mesmo com muitos planos que fazemos, quem dirige o nosso passo é Deus. Quem traça a nossa vida, na verdade, é Deus. Aí com isso, eu não estou dizendo que você tem que ficar de braço cruzado. Não estou dizendo que você tem que pegar uma rede e colocar lá na sua casa. Vou depender do Senhor agora. Não estou dizendo que você fazer isso. Né? Não estou dizendo que você não tem que correr, que você não tem que se esforçar. Não estou dizendo que o reino do céu vai vir de mão beijada. A Bíblia diz no Evangelho de João, reino do céu é tomado por força. Existem coisas na vida que é assim, tem que se esforçar. Se você quer ter alguma coisa, se você quer conquistar, se você quer galgar alguma coisa, ter uma condição melhor na vida, você tem que se esforçar. Ou não? Tem que se esforçar, tem que suar, cumprir a Bíblia na íntegra, do suor do teu rosto. Ali a sentença para o homem, ali não é trabalho, o homem já foi criado para trabalho ali a condição da sobrevivência vai ser conquistada com suor, né? Então, o pão de cada dia vai ser conquistado com suor, os seus sonhos é com suor, os seus planos futuros é com suor, é com dedicação, né? Às vezes levantar cedo, às vezes dormir tarde. Eu dizia para algumas pessoas agora, eu estou bastante cansado, se eu sentar, eu até evitei, até eu ia pedir para a irmã Mirtz cantar, mas eu acho que se eu pedisse para a irmã Mirtz cantar, eu ia dormir aqui no banco. Eu levantei hoje, 4 da manhã, 20 para 7, eu estava em Valinhos hoje. E quando eu durmo assim, para acordar cedo, eu não consigo dormir, de 1 hora eu levanto. Então praticamente eu não dormi essa noite. Eu estava saindo de casa, ela não olhou para mim, eu disse, mas eu vou estar quase dormindo em pé. Eu falei, estou bastante cansado. Se eu sentar, eu durmo. Aí se eu pedisse para o meu cantar, eu ia dormir, aí eu ia ficar perigoso, né? Aí por isso que eu fiquei de pé aqui para não sentar, né? Porque a carne sente, né? Então, eu levantei bem de manhã. Então é assim, se você quer, independentemente do seu plano que você faz, você tem que se esforçar para aquilo. É a mesma coisa, eu falo, às vezes, no campo espiritual para o obreiro, né? Pastor, eu gostaria de pregar muito bem e tal, conhecer. É fácil, é só você sentar, fechar no escritório e dedicar, né? E se dedicar, e não ter pressa para sair, né? Aquela leitura superficial, aquelas coisas que não chamam a sua. Não, se prepare. Se você quer se aprofundar nas escrituras, tempo. Não. Tem que ter tempo, tem que ter dedicação. Em todas as coisas. Se na coisa secular é assim, no âmbito espiritual também é assim, irmãos. E eu não vou me aprofundar, vocês aí, irmãs, que têm uma vida com Deus de oração. Oração é assim. Quanto mais tempo você tem com Deus, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, você tem prazer em fazer isso. Você tem prazer naquilo. Agora, quando você não tem prazer naquilo, é lógico. Aquilo para você é um cansaço. Aquilo para você é um enfado. Você dobra o joelho e vontade de já levantar. Ou não é assim para vocês? Quando a pessoa tem o prazer de louvar, começa a louvar, e se deixar ficar louvando, né? Porque tem prazer naquilo e aquilo atrai, aquilo prende. Dedicação. Agora,
Agora, quando você não tem afinidade com aquilo, é uma coisa superficial, é uma coisa que você, se fizer tá bom, se não fizer também tá muito bom. É a mesma coisa na vida espiritual. Então, a ideia do plano aqui é saber que não é pecado eu planejar, e é bom que eu faça planos, é bom que eu trace os novos passos do meu futuro, é bom que eu não fique somente parado na marcha, no mesmo lugar, que eu defina. Quando eu falo de planos, meu irmão, o plano, ele te tira da zona do conforto. Porque é assim, né? A gente vai chegando a certa fase da nossa vida e a gente acha que está tudo bem. A gente se acostuma. E isso na vida espiritual também isso acontece. Tem muitas pessoas, às vezes, que se acomodou. Tem muitas pessoas que acham que por ter muito tempo servindo a Deus, já fez a sua parte. A gente não tem essa coisa? Não, eu sirvo o Senhor desde 1900 e tal. Não, já fiz a minha parte. Ô irmão, a nossa parte vai terminar no dia que Jesus vir ou no dia que Jesus nos levar. Enquanto nós estivermos aqui, aleluia, nós somos úteis. Os novos passos têm que nos seguir. Os novos passos temos que ter planejamento para eles. Claro, é bem verdade isso. Tem coisa que eu vou fazer planos futuros que talvez eu não vou fazer como eu fiz quando eu tinha 23, 24, 25 anos de idade. Eu vou fazer os meus passos futuros de acordo com agora com uma faixa etária diferente, com o alcance diferente. Então é bom eu ter esse planejamento. Mas, voltando aqui para essa ideia de planos, a primeira coisa que eu tenho que entender no planejar os meus novos passos é saber que eu planejo, mas quem dá a direção é o Senhor. Amém. E se é o Senhor que dá a direção, eu tenho que entender, eu tenho que reconhecer que eu preciso de direção. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ir para um lugar. Eu dizia na reunião de obreiros, eu não esqueci disso. Tem alguém aqui que é do tempo do guia de papel? Tem alguém aqui? O Wellington já não pegou o guia de papel, não é, Wellington? Pegou, Wellington? Hã? Não pegou. A geração nova não sabe o que é isso. De sair procurando. Por exemplo, eu trabalhei de office boy no centro de São Paulo. Aí aquelas ruas, não tinha essa coisa de GPS de levar. Você tinha que pegar o ônibus. Então lá nos guias, você pegava a rua, não terminava. Aí tinha uma hora que a página mandava para outra, não era a seguinte. Lembra disso? Aí você tinha que ir para aquela página, para a continuidade da rua, para saber como é que você chega. E lá tinha um do ônibus que passava. Lembra disso aí? É a ideia de eu fazer nos meus planos, direcionar os meus novos passos, eu tenho que ter em mente, eu preciso de uma direção. Eu não posso sair para qualquer lado. Eu não posso sair atirando para qualquer lado. Eu não posso sair para cá. Eu me lembro uma vez, ainda novo, com os 2 meninos novos, né? Nós saímos de viagem, eu e a Ana, e eu tinha um desejo no coração de ir para Búzios, no Rio de Janeiro. Tinha vontade. Como tem até hoje, que eu nunca fui em Búzios. Né? Já fui próximo, mas nunca fui em Búzios. E naquele dia, eu peguei e coloquei as crianças, olha a minha viagem. Coloquei as crianças no carro, Robson. E de repente saí aqui por baixo aqui de Santos, parando aqui, fiz um planejamento, um meu planejamento. Mas eu nem percebi que para mim chegar em Búzios, eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói, cair para o outro lado, região dos lagos, tal. Quando chegou em Paraty, eu desisti da viagem. Eu desisti. É alguém que de repente vai fazer uma viagem e sai sem direção. Por exemplo, vou para o Rio de Janeiro. Aí de repente eu estou indo do lado aqui de Minas. Não, mas o Rio de Janeiro está para lá, sem direção. A primeira coisa de fazer planos, quando a gente direciona no campo espiritual também e na vida secular, é o reconhecimento. Eu preciso de uma direção. Eu preciso ter uma direção. Eu preciso ser direcionado por Deus. Por favor, abra sua Bíblia. Salmo de número 37. Salmo número 37. Verso 23 e 24. Né? Eu falo com os irmãos assim: crente de culto de ensinamento é crente enjoado. Gosta da coisa séria. Você vê?
você vê que a gente passa a ficar muito observador. Aqueles irmãos, vamos ler Salmo capítulo 37. Salmo não tem capítulo 37, Salmo tem número 37. Salmo é dividido em 5 capítulos, os 150 salmos. Salmo é número, Salmo não é capítulo. Capítulos são 5 capítulos de Salmo. Né? Eu tenho a numeração de onde vai o primeiro, onde vai o segundo, onde vai o terceiro até o quinto. Salmo é número. Salmo número 37, verso 23 e 24. Por favor, um irmão leia o 23 e o outro lê o 24. Vamos lá? Os que o homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Amém? 24, já leu também? Vamos ver. 23, lê o 24, por favor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Amém. Essa ideia de eu entender que eu preciso de uma direção é o que o salmista quer nos dizer, que os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Então me faz entender que para que Deus confirme os meus passos, para que Deus me abençoe aonde eu estou, eu tenho que estar na direção dele. Vocês acreditam que Deus direciona a nossa vida? Quem acredita que Deus é Deus quem direciona a nossa vida? Se nós estamos direcionados por Deus, se nós estamos na vontade do Senhor, é o que o salmista chega à conclusão. Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Eu costumo dizer, queridos, principalmente nessa ideia de planejamento, de pedir direcionamento para o Senhor, algumas orações na Bíblia me ensinam a não pensar com incredulidade. Me lembro da oração de Gideão, né? Quando Deus fala para ele que ele, com pouca força que tinha, ele ia livrar o povo de Israel da mão dos medianitas. E vocês lembram lá, Senhor, se foi mesmo o Senhor que falou comigo, eu quero que o velo fique seco e o campo molhado, depois vice-versa. Vocês conhecem o texto. Ali não é uma incredulidade, ali é uma confirmação realmente se ele estava na direção de Deus, ou se Deus estava confirmando os passos dele. É alguém que quer ter a certeza, é alguém que quer estar na direção certa, é alguém que não quer estar na direção errada, é alguém que não quer estar fora da vontade de Deus, porque quem está fora da vontade de Deus não é o que o salmista está convidando-nos a pensar. O salmista está dizendo para nós, os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Então, se Deus é quem confirmou os meus passos, eu tenho que estar no passo que Ele quer que eu esteja. Então, ele diz assim, a primeira coisa que eu entendo, antes de andar, eu preciso de saber para onde ir. Vamos repetir isso aqui? Antes de andar, eu preciso saber para onde ir. Eu preciso saber em que direção. Por exemplo, Armando pergunta para mim, onde fica o hospital Santa Marcelina? Aí ele sai empestado aqui e vai para lá, para o lado do parque do carro. Santa Marcelina é para lá? Não, ele vai ser direcionado para o lado certo. Eu preciso saber a direção. Antes de andar, eu preciso saber que direção, a direção certa. Vai te poupar, vai te gerar menos cansaço. Você vai chegar no alvo bem mais rápido. Isso é óbvio. Deus não quer que vivamos por impulsos ou emoções. O que é isso? É aquela pessoa que de repente um dia acorda, o humor dele está lá em cima. Vou fazer isso aqui hoje. Aí no meio do caminho desiste. Ou de repente aquele gás da manhã, pastor Vileno, ou o gás de janeiro, ou o gás da semana profética, no mês de junho, já mudou. Não tem muita pessoa assim? É verdade, irmão. Tem muita pessoa que é assim. O plano dele é quando ele está bem. Quando ele está bem é um plano. Agora quando ele está ruim é outro. Não é alguém que é constante naquilo. Não é alguém que traça o plano ou está na direção e está preparado para os percalços que vai vir, para os embates que vai vir, para as situações que podem vir. Por quê? Porque essas situações, meus amados, elas podem estar mesmo na direção de Deus. Estando na direção de Deus, às vezes, não vai te blindar dos problemas. Bom seria os homens na Bíblia que andaram na direção de Deus não tiverem problema. Bom seria se fosse assim, mas não. Eu vou aprender na Bíblia que mesmo os homens da Bíblia que estavam na direção de Deus, que Deus confirmava os passos deles, enfrentavam problemas.
enfrentava situações adversas, enfrentava as demandas diárias do ser humano. Então, essas pessoas não podem ser movidas por impulso, não podem ser movidas por emoção. Quando eu vejo isso, olha o que Abraão me ensina. Olha o que Paulo escreve a respeito de Abraão na carta aos Romanos. Ele diz assim: Abraão, ele creu contra a esperança. Isso aqui é interessante. Como que alguém pode ter a capacidade de crer contra a esperança? A ideia ali é o que é. Ele creu contra a condição que ele tinha. Que condição que ele tinha? Ele era velho, não tinha condição de ser pai. A sua mulher também não tinha condição de gerar. Mas ele creu contra tudo isso. Ele creu contra a lógica. Ele creu contra uma coisa óbvia, uma coisa que todo ser humano talvez entendia que era uma máxima ou uma limitação. Mas ele creu contra isso. Então não era alguém que andava por impulso, não é alguém que andava por emoção, não é alguém que andava para onde o vento sopra. Ainda que Paulo escrevendo aos Romanos está dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito é o Espírito que o guia. Muito bem, mas estou falando aqui dos impulsos emocionais, estou falando aqui dos altos e baixos do ser humano. Nós não podemos ser guiados assim, por essas coisas emotivas, por essas coisas de impulso do momento. Tem muitas pessoas que às vezes não permanecem, não perduram, não persistem, não perseveram por isso. Por quê? Porque ele vive de momentos. Ele é o crente da semana profética. Ele é o crente do congresso. Passou a semana profética, passou o congresso, ele deixa de ser crente. Conhece pessoas assim? Tem gente que é assim. Tem pessoa que é assim, Maria. Ele não consegue firmar, ele não consegue, ele age por impulso, ele age por emoção. Então, nós não podemos. Direção de Deus é, primeiro, ter a confirmação do Senhor, como diz o salmista, muito bem, mas é saber para onde eu vou, saber que direção Deus está me mandando, saber que direção Deus está me direcionando. E deixa eu dizer a você que às vezes os caminhos do Senhor pode ser aquilo que eu não queria ir. Pode ser aquilo que eu não desejava estar lá. Olha o que diz Isaías: o caminho do Senhor é único, ou o caminho do Senhor é mais alto do que os vossos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os vossos. Dizendo que às vezes o caminho que Deus tem para mim, talvez seja aquele que eu não queria estar. Mas quando eu estou no caminho que é o Deus que direcionou, é o que diz o salmista: o Senhor confirma, o Senhor abençoa, o Senhor faz eu entender que eu estou na vontade, no centro da vontade dele. E a vontade dele para a minha vida é boa, agradável em todo o tempo. Então observe. Então, se eu tenho que ter uma direção antes de andar, se eu não posso viver por impulso ou por emoção, eu tenho que aprender como crente a desenvolver algo interessante, que eu volto no abecedário. Eu tenho que aprender a orar antes de planejar. Eu tenho que aprender a colocar os meus planos diante de Deus. E como colocar os planos diante de Deus? É dobrar o meu joelho, é me submeter à vontade do Senhor, é, antes de decidir, orar antes. É verdade, irmão. Eu não sei vocês, com o passar dos anos, irmãos, nós vamos ficando mais observador, Claro, não murmurador, mas observador. Quando Deus me permite eu ver um erro crasso em alguém ou no irmão, não é para me criticá-lo, é para mim dizer para mim mesmo: não faça como ele. Deu para entender isso? Não faça, não cometa isso aqui. E eu vou dar um exemplo que nós corriqueiramente ouvimos. É alguém que de repente assim, toma a decisão da vida, larga alguma coisa, vou fazer um curso. Aí de repente coloca Deus. Não foi Deus que abriu essa porta e tal, e não, Deus falou comigo, beleza, e coloca Deus. Para uma vontade dele, Deus foi colocado ali. E você não tem a certeza e a garantia que foi Deus ou não. A pessoa tem que ter isso de forma pessoal. É uma coisa muito pessoal de cada um. Que você acredita. Quando assim, eu particularmente, quando eu coloco Deus na frente de alguma coisa que eu faço, eu tenho que ter muita convicção disso. Porque se foi Deus, eu tenho que sustentar isso até o final. Aí passa 2 meses. E aí, irmão,
eu desisti do curso. Mas não era Deus? Não foi Deus que mandou? Aí eu pergunto, é a pessoa que é movida por emoção, por impulso. É alguém que de repente decidiu e não orou, não consultou o Senhor qual é a vontade de Deus. É alguém que de repente tomou um caminho que é aquilo que queria, que desejava, que planejou. E quando eu faço um plano para mim, irmãos, eu falo isso para vocês em conhecimento de causa. Quantos planos que nós humanamente planejamos e não está na vontade de Deus? E que você começa a observar e aquilo sai totalmente fora. Meu Deus, mas não foi isso que eu planejei. E de repente você está, mas você está na vontade do Senhor e está longe do seu plano. Aí eu aprendo aqui que antes de eu decidir, antes de eu começar a andar, antes de eu ter ou parar de viver de impulso ou emoção, eu tenho que aprender a decidir antes orar. Levar tudo para o caminho da oração. Decisões sem oração leva a caminhos sem frutos. Decisões sem oração levam a caminhos sem fruto. Leva a caminhos de insucesso. Leva a caminhos de infelicidade. Leva a caminhos de amargura. Leva a caminhos que na verdade você olha, o cansou, correu e tal, e não foi para lugar nenhum. Não é? Quando eu vejo isso e me lembro disso, de o povo de Israel andando, numa distância que daria grosseiramente para percorrer em 6 meses, passam 40 anos. E claro, na Bíblia não está isso, não tem esse versículo na Bíblia, mas se eu estivesse no meio do povo, irmão Armando, talvez alguém fale assim, essa árvore aí eu já vi com ela no mês passado, eu estou passando no mesmo lugar, porque eu acredito piamente que várias e inúmeras vezes eles passaram no mesmo lugar, andaram em círculo e saíram do lugar, porque é alguém que está sem direção. E quando eu estou sem direção, e quando eu não oro para que o Senhor me dê uma direção, eu corro o risco de andar no meu caminho, no meu plano, na minha vontade. E quando eu estou no meu plano, no meu caminho, na minha vontade, às vezes eu corro o risco de ficar, e na maioria das vezes é assim, sem fruto, e viver uma vida de insucesso, viver uma vida angustiante, viver uma vida enfadonha, viver uma vida pesarosa, uma vida de alguém que vê que não tem fruto a sua vida. Então eu aprendo, antes de dar os novos passos, eu preciso orar. E uma oração que eu estava lendo alguns dias atrás, é interessante. Senhor, essa decisão que eu estou tomando, essa direção que eu estou tomando, essa atitude que eu estou tomando, esse caminho que eu estou, ele honra o teu nome? Está no centro do teu propósito? É a tua vontade de eu estar aí? Por quê? Porque geralmente essa fase é uma fase em que nós falamos de plano, que todo mundo ou cada um de nós temos planos. Às vezes nós traçamos, colocamos no papel, até incentivamos os irmãos, estabeleçam um propósito diante do papel. Mas claro, irmão, o propósito tem que ser orado. Deus vai direcionar você, colocar tal, e vai dar a direção dele. E escute o que eu aprendi alguns dias atrás. Eu não apresento o meu plano para Deus e falo assim, Senhor, meu plano é esse aqui. Não, está errado. Na verdade, eu não vivo a minha vontade. É o que Paulo escreve em Gálatas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que você entende ali? Você entende que nós, como cristãos, nós temos que entender que a gente não vive só mais a nossa vontade. Que, na verdade, para termos sucesso, para não termos insucesso ao longo da caminhada, para não termos infelicidades ao longo da caminhada, nós temos que perguntar para o Senhor, Senhor, esse plano que eu planejei aqui, te honra? Está na sua vontade? O Senhor vai ser glorificado? O Senhor vai ser honrado? O Senhor está sendo honrado? Por quê? Porque eu estou vendo muitas pessoas com inúmeros planos, mas Deus está longe do seu plano. Deus está longe da sua vontade. Deus está longe da sua vida. É aquele homem parafraseado por Jesus, o fazendeiro, que de repente começa a prosperar,
constrói para si celeiros, colhe, tem uma boa colheita, e de repente ele mesmo conversando com a sua alma, ele diz assim: alma, pode descansar, você não tem falta de nada. Tipo assim, deu certo, você ficou rico, você ficou próspero, não precisa nem de Deus mais. Hã? Não tem pessoas assim? Tem pessoas, meus amados, que só servem a Deus na lamúria, só serve a Deus, eu vou usar uma expressão mineira, só serve a Deus na cachorrinha magra. Vocês sabem o que é cachorrinha magra? Uma outra expressão mineira, só serve a Deus na churina, quando a pessoa está passando na prova, está passando no estreito, né? Alargou um pouquinho, não vou para o ensinamento hoje, não, vou para o shopping, vai lançar um filme hoje, não tem tempo para as coisas do Senhor, não tem tempo, mas não é conveniente. Estou dizendo que não é, estou dizendo que é pecado você ir para o shopping, não, irmão. Estou dizendo que existem coisas que nós temos que priorizar. Estou dizendo que existem coisas que nós temos que limitar na nossa vida. Paulo disse assim aos Coríntios: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Todas essas coisas no mundo, ou que estamos arrolados, não pode nos dominar. Não pode nos afastar dos propósitos do Senhor. Deus, ele tem que ser glorificado onde eu estou, no meu trabalho, no ciclo de amizade, na rua onde eu moro, na escola que eu estudo, no ambiente de trabalho que eu estou inserido. Ô querido, eu fui plantado pelo Senhor ali. Amém, meus amados? Na rua que você mora, você não está lá. Você não está lá por acaso. Você não está lá porque você escolheu. Já era plano de Deus você morar lá. E Deus tem um propósito. Eu acredito assim, irmão. Você acredita nisso? Então eu aprendo que nós precisamos. Senhor, essa decisão que eu tomei vai honrar o teu nome, vai te glorificar, vai estar no seu propósito. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui é colocar Deus no centro dos meus planos. É convidar Deus. Tem coisa, irmão, tem alguns planos de algumas pessoas, de alguns crentes, que Deus não está nele. É verdade, queridos. É verdade. Eu vejo algumas pessoas no nosso meio, não julgando ninguém, que é assim, né? Eu preferia quando ele estava desempregado. Eu preferia quando ele estava desempregado. Ela era crente. Deus abriu uma porta, vamos. Esqueceu do Senhor. Não vem mais na igreja uma vez por mês. E você pergunta: não, pastor, estou bem. Estou bem. Outro dia um teve a paixão de dizer para mim: eu estou melhor do que os irmãos que vai todo dia na igreja. Ô José, o senhor que está mais aqui, mais na igreja do que a gente, né? Vem mais da igreja do que eu, né? Está aí nas quartas, está aí na terça, na quinta, né? Sábado, domingo, dificilmente só falta. A pessoa que não vem de vez em quando, fala para o senhor assim: ô José, estou melhor do que o senhor que está todo dia na igreja. Ele está se enganando a si mesmo. Essa é a verdade. Ele está enganando-se a si mesmo. Porque eu não sei você, meus irmãos, eu não sei você. Eu acho que todo cristão autêntico, todo cristão que conhece a sua limitação, que conhece a sua dependência de Deus, o melhor que nós fazemos, nós sempre ficamos em débito com o Senhor. Eu não sei você. O máximo que eu faço, o meu máximo que eu faço, eu estou sempre, quando eu olho para Deus, Senhor, você tem feito tanto por mim, eu não feito nada para o Senhor. Eu estou sempre em débito. Agora o miserável não vem, nunca não faz nada. Está melhor. Está melhor, mas o que é isso? É a mente corrompida. É a mente cauterizada. É a pessoa que de repente ela se assemelha àqueles exemplos da Bíblia, quando Paulo fala: é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ali, o sono é o sono espiritual. É alguém que está dormindo espiritual, alguém que precisa ser despertado por Deus. E às vezes Deus permite alguns despertamentos, né? De algumas formas. Deus sabe muito bem como despertar. Para Jonas, precisou mandar tempestade lá no meio do mar, né? Tem algum despertamento de Deus que a gente não entende, mas precisa ser despertado. Então Deus tem que estar no centro do meu plano. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, por favor. Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6.
Por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele te dará as tuas veredas. Tem outra tradução diferente? Tem uma tradução que diz assim, ó. Ao invés de endireitar, tem uma tradução que diz, que eu gosto mais dela, que diz assim, direciona. É o Senhor que direciona. Ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele direcionará as tuas veredas. O que Salomão está dizendo aí? Está dizendo, coloque Deus no centro. Coloque Deus, convide Deus para estar no meio. Convide Deus para estar no centro dos seus planos. Convide Deus para os planejamentos que você tem. Já pensou, irmão, você vai marcar uma viagem? Pastor, mas eu vou marcar uma viagem e vou lá para o Atacama, né? E como é que Deus vai comigo lá? Vai. Aí já colocou lá, como é que tem lá na Havana? Maraná. Aí alguém já identificou, é crente. De alguma forma Deus está no meio. Ou não? De alguma forma Deus está ali no meio. Quando você vai fazer alguma coisa, vai planejar alguma coisa, meu amado, tem que ter a certeza que, independente, uma viagem de férias, irmão, é verdade, uma viagem de férias, alguma coisa que você vai fazer secularmente, ô queridos, nós não temos eu particularmente acredito assim, nós não temos uma vida dupla, somos uma coisa no meio cristão e fora dele outra coisa, não. Eu acredito piamente nisso, que independentemente do ambiente que nós estamos, Deus está ali, inserido, Deus está no centro dos meus planos. Posso ouvir um amém? Amém. Planejar sem Deus é construir uma casa sem fundamento, é construir uma casa sem alicerce. Quem tem experiência de construir casa, já construímos algumas coisas, né? Sei bem o que é isso, que é um alicerce, que é um sapato, o que é concreto, o que é ferro, grossura de ferro, espessura de ferro, ou a proporção de cimento na massa. Conheço um pouquinho disso, sou filho de pedreiro. Né? Então, construir ou planejar sem Deus é construir uma casa sem fundamento. É você, puxa vida, eu quero uma casa com telhado cor-de-rosa, eu quero uma casa com janela de vidro, mas o alicerce da casa. É aquela pessoa que está pensando lá, eu quero andar lá de BMW, eu quero ter uma casa, eu quero ter 10 casas, muito bem, mas tudo bom, e cadê o alicerce de tudo isso? A condição para você manter tudo isso. Aí eu converso no mundo empresarial de muitas coisas assim, de cenas que eu já observei em algumas empresas. O pai morre e deixa lá inúmeros imóveis para os filhos, preguiçoso, ninguém trabalha. Aí de repente, segundo ano já está vendendo imóvel para pagar custo. Terceiro ano já vendeu uns 4, 5 imóveis para manter. Aí quando pensa que não, só tem um. Esses dias agora, eu falei para os irmãos aqui no domingo, compramos umas máquinas que eu fabriquei em 2005. É uma história assim. Uma empresa com 9 empresas, um grupo com 9 empresas, os 2 irmãos morrem, deixa para os filhos, a parte de um dos filhos, um filho está lá, trabalhando de motorista para pet shop, com Santana Velho, 87, quebrado, e esse rapaz agora, a última coisa que tinha lá, eu peguei e comprei, acabou com tudo. Então acontece na vida real. Por quê? Porque é alguém que não planeja, é alguém que quer aparentar, quer, como diz alguém, curtir de gatinho, e não pensa no alicerce, no que vai dar estrutura, que vai dar fundamento. Planejar sem Deus é construir uma casa sem fundamento. Fundamento é alicerce, é estrutura. Fundamento fala de algo que mantém de pé, não é algo transitório, não é algo passageiro. É algo que perdura, é algo que dura. Né? Não é algo que um dia está lá em cima, outro dia está em cima. Não, é algo que tem substância. Essa é a ideia. Então, temos que planejar. E temos, além de reconhecer Deus no centro dos meus planos, eu preciso planejar uma casa ou com o Senhor e ter Deus no fundamento da minha casa. A oração de um sábio não é pedir a Deus muitos bens. Eu gosto muito da oração que está também no livro de Provérbios. Olha que oração sábia. Senhor,
não me dê demais para que eu não me ensoberbeça e negue o teu nome. E não me dê de menos para que eu tenha que furtar e negar o teu nome, ou de certa forma, fazer vergonha para o Senhor. Mas me dê o necessário. Essa oração é uma oração sábia. Me dá aquilo que eu suporto, me dá aquilo que eu tenho condição, que eu não vou me perder. Me dá, Senhor. Porque na verdade, irmãos, a gente como ser humano, queridos, nós temos muita vontade, nós temos muito desejo, né? Às vezes nós temos que matar o nosso desejo no Senhor. Né? A gente tem, quem não tem vontade, irmão, de estar agora viajando no mundo, né? Comendo comida gostosa por aí, irmãos. Isso é uma vida boa. Quem não tem essa vontade, irmão? Mas tem umas vezes a nossa vontade, a gente tem que vencer ela. Nós temos que colocar ela no altar de Deus. Senhor, me ensina a viver segundo a sua vontade. Me dá contentamento na vida que eu tenho. Senhor, me dá condição de viver na minha estrutura. Porque se eu querer viver na estrutura do meu irmão que tem condição melhor do que a minha, eu não vou conseguir. Eu vou negar o seu nome, vou desviar, vou sair da sua presença. E eu não sei você, meu irmão, rico também vai para o inferno. Hã? Vai ou não vai? Rico vai para o inferno. Até quem diga, os defensores do evangelho só para os pobres, que quando Jesus diz assim, que a porta larga é a que conduz para a perdição, fala para os ricos, né? Que a pessoa quer uma vida, como diz os da URD, uma vida regalada, uma vida sem problema, uma vida abençoada. Você pode ter de tudo. Você pode, amém, não? Né? Você pode ter de tudo. Né? Quem não quer ter essa vida? Só que às vezes, irmão, nós temos que saber a nossa estrutura. A gente podemos ter o que tiver, mas a nossa vida com Deus tem que ser mantida. A nossa casa tem que estar edificada na rocha. A nossa casa tem que estar em Jesus. Deus tem que estar no centro do meu plano. Deus tem que ir para qualquer ambiente que eu estou. Essa coisa de, eu vou para uma festa, mas Deus não vai estar lá. Ô irmão, que história é essa? Eu vou para um lugar lá, que lá Deus não entra. Ô irmão, que história é essa? Alguém um dia, eu vou te levar lá numa reunião do pessoal lá, né, justo e perfeito, né, e lá não pode falar de Deus. Poxa, eu vou para um lugar dessa? Não me cabe. Né? Não me cabe. Eu vou para um lugar onde Deus não é proclamado, eu tenho que esconder quem eu sou? Não, Deus tem que estar no centro dos meus planos. Amém, meus amados? Eu costumo dizer assim, né? Eu carrego esse rótulo que eu dizia para alguém esses dias atrás, né? Muito pesado. Por quê? Porque no meio das pessoas, né? No meio das pessoas, eu sou indicado por alguém de trabalho, vou te mandar alguém de máquina. É o pastor Marcos. Outro dia, o cara vai lá e falou assim, mas você é pastor mesmo? Eu sou pastor. Mas pastor de igreja mesmo? Pastor de igreja? Fazendo máquina? Eu falei, não, eu sou pastor. E aí ele falou, mas e aí? Como é que é? Pastor e fazer máquina? Eu falei, não, pastor é o meu trabalho, o meu ofício ministerial. Fazer máquina é a minha profissão. Né? Aí eu conversava com ele e disse assim, para mim é muito pesado isso, por quê? Porque nos negócios também, esse rótulo de pastor, eu não posso jamais pisar na bola. Porque alguém fala assim, pastor passou a gente para trás. Já pensou? O pastor está roubando meu dinheiro, o pastor não fez uma coisa boa. Graças a Deus, Deus tem dado graça para que a gente consiga manter o nome do Senhor honrado naquilo que Ele nos atribuiu, na função que Ele nos deu. Porque é triste, irmão. É triste, porque nem sempre é o que você escuta aí na rua. Né? Eu dizia para as pessoas antigamente, quando falava essa coisa de pastor, era aquela coisa com respeito, né? Um pastor. Hoje, na vala comum, quando fala, talvez o sinônimo é de uma pessoa enganadora, de uma pessoa que facilmente se corrompe ou corrompe as pessoas, ou quer ganhar vantagem de forma desonesta. É verdade, irmãos. Então, mais do que isso, é uma responsabilidade. Então, coloque Deus no meio dos seus planos. Planeje. Quer construir uma boa casa? Pense no fundamento.
E convido a você também fazer como Salomão, a oração de um sábio. Peça para Deus aquilo que a sua estrutura suporta. Queridos, eu já falei inúmeras vezes aqui sobre isso. Nós não temos a mesma estrutura. A minha estrutura é diferente do Diácono José, a minha estrutura é diferente do Diácono Armando. Todos nós temos estruturas diferentes. É verdade. Por isso que algumas pessoas, eu falava isso para alguém, tem algumas pessoas que Deus permite algumas provas que de repente não permite para mim, porque se permitisse eu talvez não aumentava. A minha estrutura é mais frágil, a minha estrutura não é tão forte como talvez de alguém que está à minha volta. Então as nossas estruturas são diferentes. Então, se a minha estrutura é diferente da sua, tem coisa que alguém vai saber lidar e tem coisa que alguém não vai saber lidar. Então, se está nos seus planos, peça para o Senhor: Senhor, me dê aquilo que a minha estrutura suporte. Me dê aquilo que eu tenha condição de continuar fiel ao Senhor. Me dê condição para que eu continue não negando o teu nome. Me dê condição e me leve para um lugar de bênção ou não, num lugar que eu não te deixe, não se aparte do Senhor, mas que em todos os lugares que o Senhor permitir que eu chegar, o Senhor esteja na minha frente, me direcionando, me abençoando e confirmando os passos, como diz o salmista. Amém? O plano é meu, mas a direção é de Deus. Eu faço o plano, mas quem direciona é o Senhor. Amém, meus irmãos? Falei aqui 2 tópicos de alguns que eu tenho aqui escrito. Vou deixar o restante para um outro dia. Mas fique com esse conselho nessa fase de mudança de ano, de encerramento de ciclo e início de um novo ciclo. Pense, faça planos, faça desafios dentro do seu coração de ser um crente melhor. Né? Eu me lembrava de alguns anos atrás, quando nós fazíamos propósitos diante de Deus, de melhorarmos, né? De sermos mais crentes, de honrarmos mais o Senhor com a nossa vida, né? Possamos fazer isso de forma pessoal, de forma exclusiva, pessoal em você e Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te abençoando para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra, não quero ir mais além, o horário também, os irmãos também cansados, nós também estamos, e vamos encerrar, caminhar no encerramento. Meus amados,